seja muito bem-vindo a mais um episódio Pod Talk Daniela e Cristina. Que alegria ter vocês aqui comigo. E lembrando, hein, gente, bora lá correr pro Instagram, no @podtalkdc, deixa lá a sua curtida, siga, compartilha com todo mundo. E também lembrando de você correr lá no meu canal do YouTube, Daniela e Cristina Oficial. Deixe o seu like, ative os sininhos e bora compartilhar com o mundo inteiro. Uhul! Hoje eu tô muito feliz, é o meu aniversário, grava aí, dia 12 de agosto e também final de semana do Dia dos Pais. E hoje é muito especial pra mim porque eu tô recebendo o meu amor, o meu pastor, meu amor, pai das minhas filhas, pastor Christian Oliveira. Seja muito bem-vindo! Obrigado. Feliz aniversário pra você, gata. Ai, Linda, obrigada. maravilhosa. Meu Deus, tô me achando, hein, gente? Mas é realidade, não é só para Instagram e YouTube, não. E eu não posso fazer diferente, tem que colocar aqui aquele relatório. Nós estamos recebendo aqui com carinho o pastor Christian. Ele que é mineirinho, nascido e criado ali em Sobralha, não é não? Que fala, Sei. uai, sou, você. Mineiro Brincadeira, raiz. gente. Tem 48 anos de idade. Uhul, que gato. Somos casados há 23 anos, temos duas filhas lindas, Larissa e Ashley. E, como eu disse, ele é o meu pastor aqui na ADVEC São Paulo. E aí, pastor Christian? Bom, prazer poder estar aqui, né, participando do início desse trabalho que você está fazendo aí, que com certeza vai dar muito certo, já está dando muito certo, porque tudo que você coloca a mão é abençoado, né? Pode toque Daniela e Cristina. Então, Quem muito imaginava, gente? Eu falo que ele é minha inspiração. Há um tempo atrás ele começou na Igreja Podcast, né? Que é bem diferente, né? Aquele negócio mais centrado. E daí vem a Daniela e Cristina fazendo aquele barulho, mostrando para vocês realmente um outro lado de como é a vida. E eu quero começar falando justamente sobre isso, né? Você veio de uma família bem simples, tem o costume de dizer aí no púlpito, eu venho da roça, Daniela veio da cidade, da praia, né? Deus te levou para os Estados Unidos, você tem um testemunho lindo, e aí eu queria que você compartilhasse um pouco de como foi a sua conversão, como que você chegou a decidir-se por Jesus. Minha cidade é pequenininha, né? Eu sou de Sobralha, interior de Minas Gerais, cidade talvez com um pouco mais de 3.000, 4.000 habitantes, e cresci lá até os 18 anos. Com 18 anos eu fui para os Estados Unidos, né? Que na época, que era o início da década de 90, isso final de 80 início de 90, teve um êxodo muito grande. Hoje vai muito brasileiro dos Estados Unidos, mas naquela época foi o começo dessa febre, pessoal, né, para tentar a vida. E foi nessa época que eu fui, né? Aí eu era solteiro, você imagina, um cara sai de uma cidade com 3.000 habitantes, entendeu? Que você conhece todo mundo, mora numa cidade, uma rua só, conhece todo mundo, né? Os seus amigos, tudo, e sai. E eu fui para lá, sem falar inglês, sem nada, entendeu? Para tentar a vida. E eu cheguei lá, né? Eu tive um encontro com Jesus com 21 anos, 3 anos depois, com 21 anos, né? Mas durante esse tempo, né, o pessoal sabe, conhece meu testemunho, eu tive envolvido com drogas, com bebida, com a vida longe de Deus, né? De um jovem longe de Deus, assim, né? Pelo menos como eu que cresceu nesse contexto, e as experiências não são boas. E aí eu fiquei bem afundado mesmo nessa questão de drogas e tudo. E aí com 21 anos de idade eu comecei um trabalho, foi curioso que eu comecei num trabalho novo. Eu já tinha um trabalho que eu trabalhava full time, e aí eu peguei um trabalhozinho à noite de 3 noites, pouquinhas horas, num restaurante pequenininho, na época eu era cozinheiro, e aí eu comecei a trabalhar, e nesse trabalho tinha um cara que trabalhava lá, só tinha eu e um outro brasileiro e o dono trabalhando, é um restaurante pequenininho, então eu e o dono na cozinha e esse cara lá atrás organizando, lavando as coisas. O nome dele é Edivaldo. E aí eu comecei a trabalhar lá, já, né, desse jeito, perdidaço. Aí ele me fez um convite, falou, cara, vamos lá na igreja comigo, isso era em Boston. Cara, eu tenho uma igreja brasileira, você não quer ver assim, um grupo maior de brasileiros? Vamos lá na minha igreja comigo num culto e tal. Aí eu, não, no começo resistindo. E ele, todo culto, vale a pena insistir convidando as pessoas para vir para a igreja, entendeu? Que é o que eu procuro ensinar para o povo da igreja, porque você nunca sabe onde você está plantando essa semente. E aí ele,
uma semana me convidava, não. Na outra, não. Na outra, não. Na outra, não. Até um dia eu falei, não, tá, vou lá, cara. Onde que é a igreja? Ele falou, ó, pô, onde você mora? Aí eu falei pra ele onde eu morava, ele falou, ó, você passa na frente da igreja. E eu passava na frente da igreja, eu não sabia que tinha uma igreja de brasileiros ali. Aí eu falei, tá, beleza, no domingo então nós vamos lá. Aí ele ficou me esperando na porta da igreja, eu entrei, sentei na última cadeira, que eu falei para ele que eu queria sentar no último lugar, e vi um grupo grande de brasileiros e tal. Uma igreja de, sei lá, 300 e poucos, 400 pessoas. E isso em 95, né? 1995. E aí naquela noite, uma noite de domingo, eu entreguei minha vida para Jesus e aí a transformação foi total, né? Eu fui naquela noite, né? Eu ouvi o evangelho como eu nunca tinha ouvido antes, uma mensagem simples que foi pregada em Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Eu ouvi o evangelho e o pastor fez um convite, e naquele dia eu fui à frente. Eu fui liberto das drogas, da bebida, vício do cigarro, numa noite. Naquela noite, eu fui transformado. No outro dia, eu já não era mais o mesmo Christian. No outro dia, eu estava transformado, mudei minha vida, queria ir para a igreja e tal. E foi isso. É interessante, né, aquilo que Deus faz. Só que eu sou sua esposa, então eu conheço os bastidores. E eu sei que no seu testemunho você contou que uma vez você chegou tão para baixo, tão no auge mesmo nas drogas, envolvido nas drogas, aquela coisa toda, e você disse que teve um dia que você chegou em casa e você escreveu uma carta. Não foi isso? Escreveu uma carta se despedindo de seus pais. Foi. Numa tentativa de suicídio. Uhum. Como que foi essa experiência? No final, pouco antes da minha conversão, eu já estava tão aprofundado nesse estilo de vida, né? E a pessoa, quando ela está assim, ela perde perspectiva de vida, perspectiva de futuro. Na verdade, a pessoa pensa assim, daqui a pouco eu vou morrer, alguma coisa vai me acontecer, a polícia vai me pegar, alguma coisa de mal vai acontecer comigo. Eu tive experiência de ver pessoas, né, amigos meus, tendo princípio de overdose perto de mim. Então, pouco antes da minha conversão, eu estou em casa um final de semana, não tinha saído para lugar nenhum, mas eu estava em casa e estava usando drogas ali, tava no meu quarto sozinho, entendeu? Aí foi que eu pensei, né? Falar, poxa, isso aqui eu não consigo me livrar disso, essa vida é muito ruim, isso aqui não, vai ser uma decepção para os meus pais, eu vou morrer, entendeu? Vou tirar minha própria vida. Pensei assim, entendeu? Aí estava chovendo do lado de fora, isso eram umas 3 alguma coisa, 4 da manhã, de madrugada, estava caindo uma chuva lá em Boston, estava caindo uma chuva, e eu falei assim, eu vou deixar uma carta, pelo menos, para os meus pais. Aí peguei um pedaço de papel, entendeu, para escrever uma carta, só que estava um silêncio dentro do quarto, e eu fui e peguei o controle da televisão para ligar a televisão. Quando eu ligo a televisão, só para fazer algum barulho dentro do quarto, ter alguma coisa dentro do quarto, aí quando eu ligo a televisão, entra um pregador, né, um cara pregando em inglês, apontando para mim, né, na tela da TV, apontando para a câmera, e dizendo assim, fala, olha, Jesus é o único que pode te tirar dessa vida. Aí eu levei um choque, né? E ele repetia, Jesus é o único que pode te tirar dessa vida. E de novo, Jesus é o único que pode te tirar dessa vida. Aí eu peguei o controle, desliguei a TV. Só que eu desliguei a TV e aquele momento que eu estava pensando em tirar minha vida e escrever a carta, que eu estava para começar, de alguma forma aquele momento passou e eu adormeci. Uau! E eu adormeci e acordei no outro dia. Aí, isso, assim, na semana seguinte eu comecei nesse novo trabalho. Entendeu? Então eu entendi isso como se Deus já tivesse... Deus agora, né? Agora eu sei que Deus já estava alinhando, convergindo tudo para poder chegar. Eu ter esse encontro com esse, né, a quem eu devo muito, a pessoa que me levou para a igreja, que é o Edivaldo. Né? Não é pastor, não é obreiro. Ele é a esposa, um irmão da igreja. Simples, entendeu? Não era pregador de púlpito nem nada. Mas a pessoa que insistiu comigo e não desistiu de mim e que me levou para a igreja. E o quão importante foi ter o Edivaldo acompanhando você nesse início? Porque assim, eu imagino, você já deve ter tido
o desejo de se libertar das drogas, de parar com tudo e não conseguiu fazer sozinho. Né? E eu sei que tem muitas pessoas que não acontece da noite pro dia, simplesmente param de usar drogas, param de ter pensamentos suicidas, leva um tempo, né? Tem pessoas que têm recaídas, tem pessoas que realmente não conseguem se libertar, tem que ser internada, isso, aquilo, outro. O quão importante foi essa pessoa na sua vida, na sua caminhada com Cristo? Então, o que acontece? O discipulado, né? O Edivaldo, ele foi parte desse discipulado porque ele me levou para a igreja e continuou me acompanhando. Ele, a esposa dele, a Cláudia, ele tinha um filhinho pequenininho na época, e ele, quando eu voltava, porque eu não conhecia ninguém na igreja, mas olha que coisa maravilhosa que ele fez. Eu voltei no próximo culto, Aí o que eu fazia? Todo culto que a gente tava, ele pegava na minha mão depois do culto e me levava lá na frente, porque sempre no final do culto fica o pessoal conversando e tal. Ele ia me apresentando para todo mundo. Olha, esse aqui é o pastor José Soares, que cuida do discipulado. Aí o pastor José Soares me abraçou e falou, não, eu vou te levar pro batido, você tem que fazer o discipulado. Tudo muito novo para mim, mas o Edivaldo foi me encaixando na igreja. Por quê? Porque era um contexto totalmente novo. Eu nunca tinha vivido. Minha vida de 1 a 2 semanas atrás era outra vida completamente diferente. O meu ciclo de amizades, as pessoas com quem eu convivi, o meio que eu convivi era totalmente diferente. Mas o que ele fez? Olha, tá aqui o pastor Cleverson, que é o pastor de jovens. Aí o pastor Cleverson, muito bem-vindo, olha, vem participar do grupo de jovens e tal. O que aconteceu com isso? O Edivaldo foi me introduzindo ao contexto de igreja, de família e tudo. E isso foi muito bom. Aí cada culto que eu voltava, uma pessoa que lembrava que tinha me conhecido, oi, Christian, tudo bem? Então, isso é fundamental. Isso que é a beleza da igreja, né? Então, ele me ajudou nesse quesito de discipulado. Não necessariamente o discipulado bíblico de ensinar a Bíblia. Isso aí quem fez foi um pastor, mas foi ele que me levou. Sim. Ele me apresentou para as pessoas certas. Então isso é muito importante. E você acha que isso te motivou a fazer o que você faz hoje como pastor? Motivou. O que te influenciou a despertar, né, esse chamado em você? Eu tinha, sei lá, uns 2 meses de crente e eu comecei a perceber. Eu via o pastor pregando, via as pessoas, aí pronto, já acendeu uma chama dentro de mim. Meio que assim, isso aí que eu quero para minha vida. Aí comecei a fazer o discipulado. Aí eu me converti em setembro, mas o batismo só seria em dezembro. Então foi muito tempo, eu queria batizar logo para poder começar e tal. Aí eu me batizei em dezembro e comecei a fazer curso de teologia para poder aprender a Bíblia, porque eu senti essa chama, o desejo de ser pastor, de ser pregador, muito novinho no evangelho, entendeu? Então a coisa meio que deu uma acelerada. Óbvio que no início da minha caminhada o diabo quis me levar de volta para o mundo, lógico que quis. Né? Tentou, quis usar pessoas, situações, entendeu? Para me levar de volta para aquele mundo. Mas eu sei que foi pura bondade e graça de Deus isso não ter acontecido. E o fato de Deus também ter colocado boas pessoas no meu caminho, entendeu? Para me ajudar. Como eu disse, né? Por conhecer a sua história, eu vim de um lar totalmente diferente do seu. A minha vida sempre foi muito envolvida na igreja, meus pais pastores, avós pastores, família toda cristã. E a gente tem uma percepção da vida um pouco diferente. Mas hoje, conhecendo a sua história, né? Casada com você há tantos anos, e ouvi repetidamente, né? Cada hora que você conta o testemunho, você abre mais um pouco o leque de quem era o Christian, e eu vejo em quem o Christian se tornou. E eu lembro do grupo que você andava, né? Eram rapazes loucamente apaixonados por Deus, né? Todo mundo queria ver Jesus. Se o arrebatamento acontecesse naquele momento, subia todo mundo, que era muito fogo, Igreja Assembleia de Deus Pentecostal. E vocês realmente tiveram muitas boas influências, porque lá aquela igreja tinha o costume de fazer escola bíblica de obreiros. Então, no início da sua conversão, você teve contato com muitos pastores que a gente considera hoje pastores em alta, né? Que eu lembro que era o pastor Gisiel Gomes, né? E tantos outros pastores que a gente olha como representante realmente, né, da teologia do Evangelho de Cristo. E você pode dizer quem foi a sua maior influência como pastor ali na sua conversão, que você falou, caramba, isso aí, é isso que eu quero. Eu aceitei a Jesus, quem estava pregando lá nos Estados Unidos era o pastor Oriel. Ele foi a pessoa que me ganhou para Jesus no sentido de pregou e fez o apelo. O Edivaldo me levou, né, eu ouvi a mensagem. Então, o pastor Oriel deu uma parcela muito grande de tudo que aconteceu na minha vida,
né? Porque eu me converti lá naquela igreja. Sim. O pastor Gesiel Gomes congregava lá. Uma igreja que recebia, na época, os pastores que, né, que estavam em evidência aqui no Brasil, bons pregadores, né? Então, eu devo muito a isso, ao fato de ter tido, né, uma experiência com Deus numa igreja, né, que era uma igreja de oração, Sim. né, de consagração, bons pastores, uma igreja que pregava a Bíblia. Então, assim, por exemplo, lá o culto de ensino, que era toda terça-feira, o pastor Gesiel pregava muito nesse culto. Então eu tive o privilégio, você imagina, um novo convertido, ouvindo, entendeu? Algumas vezes no mês o pastor Gesiel, seja num culto de terça, às vezes num culto de domingo, ele estava pregando, entendeu? Então, assim, isso aí lançou uma influência muito forte sobre mim. Eu me lembro, é uma pena eu não ter conseguido guardar isso, mas em tantas mudanças a gente acaba perdendo. O pastor Gesiel tinha o costume, que eu gostava de estar perto dos pastores e dos pregadores. Então, se tivesse oportunidade, eu queria estar perto deles. Às vezes ele terminava de pregar, ele puxava o esboço, né, de papelzinho assim, que ficava preso na Bíblia, e prendia com um clipezinho assim, na página da Bíblia, do tamanho da página da Bíblia, aí ele tirava o esboço, toma, e me dava. Uau. Entendeu? Então você imagina, não sei Uau. como é que eu consegui perder isso, que isso é uma relíquia, meu Deus. Verdade. Agora vamos para uma outra parte. Você se converteu em 95, foi isso, né? Final de 95. Eu lembro meu pai, né, meu pai era secretário ou tesoureiro, não lembro. Tesoureiro da convenção, verdade. Eu lembro as nossas idas para Boston, e daí eu conheci essa pessoa maravilhosa, que hoje é meu marido, louvado seja Deus! E em 98 a gente casou. Aí começou uma outra história, né? Nós começamos a construir a nossa história em conjunto. E eu lembro que as pessoas diziam, quando eu fui te conhecer, Daniele, como assim? Caramba, você é filha de pastor, a vida inteira, né, na igreja. Você conhece o testemunho desse menino? E eu falei, gente, a pouco me importa o testemunho dele no passado, o que me importa é agora. E eu lembro que as pessoas, você vê o preconceito dentro da igreja, né? E isso é até hoje. E eu lembro quando a pessoa virou pra mim e falou, você não tem medo dele ter uma recaída? Eu falei, já se passaram 3 anos, se ele não teve recaída até hoje, não é agora que ele vai ter, né? Então eu falei, na verdade, quando eu te conheci admirando realmente a sua história. Tem que rasgar cedo aqui pro meu marido, né, gente? Que eu falei, gente, eu como filha de pastor, eu achava interessante a sua conversão. Eu falei, caramba, esse cara é muito determinado, ama muito a palavra, e eu via com quem você andava, e eu dizia, tá aí um bom partido, é isso que eu quero pra mim, né? E engraçado que eu sempre dizia que eu não vou casar com pastor, não, tô fora, pastor não e tal. Mas quando eu casei com você, você ainda não era pastor, era evangelista. Era evangelista. É que na igreja... Eu fiz a consagração evangelista e pastor, né? Eu estava lá. Na igreja que eu me converti ainda era muitas igrejas da Assembleia, que é muito comum nas Assembleias de Deus, né? Você é diácono, presbítero, evangelista, pastor. Então eu fui consagrado em 97. Eu, desde a minha conversão, sempre muito envolvido com o trabalho de juventude, trabalhando junto da juventude, ajudando a organizar congressos. Então, em 97, você veja, eu estava com 2 anos de crente. 2 anos de crente, solteiro. O meu pastor me consagrou a evangelista, né? Eu fazendo seminário e tudo. E aí, em 99, eu fui consagrado a pastor. Mas 1 ano antes da gente casar, eu fui o primeiro evangelista solteiro consagrado do ministério todo, da igreja toda. Entendeu? Foi. E aí, nessa época, a gente se conhecia, porque ela vinha da Flórida, morava na Flórida, ia em Boston, cantar nos congressos e tudo. Interessante que eu quis namorar uma moça na igreja e eu bati nesse problema, né? Que a mãe da moça falou, né? Não queria deixar namorar porque tinha medo, né? De eu ter alguma recaída, alguma coisa. Né? Por causa do meu passado, da minha história, né? Então, mas também tu não pode culpar as pessoas, não. Entendeu? Mas eu cada posso um tem uma maneira, né? Cada um. Então, o fato dela não ter deixado. Louvado seja Deus! E eu gostava, né? Como é que começou nós dois? Eu gostava de buscar quando tinha escola bíblica de obreiros ou algum evento, eu sempre fazia parte da equipe de transporte que buscava os pastores no aeroporto, deixava no hotel, depois pegava no hotel, levava para o evento, depois do culto levava. Então eu gostava de fazer isso, por quê? Porque era a oportunidade que eu tinha de estar perto dos pastores grandes que iam poder pregar, escola bíblica de obreiros e tal. Então quando eu, né, propus namorar com ela, e ela falou com o pai dela, né, não me conhecia por nome. Aí
como é que ela falou? Ela disse o seguinte pro pai dela: pai, sabe o rapaz que você vai buscar no aeroporto e tal? Aí ele disse: ah, tá, eu sei, bom garoto e tal. Pois é ele. Quer dizer, ele não me conhecia pelo nome, mas me conhecia por aquilo que eu fazia na igreja, né? Pelo serviço que eu prestava na igreja. Então, assim, isso foi muito legal, porque foi uma coisa que também me ajudou. Eu era muito envolvido na igreja, como eu sou até hoje, mas assim, como jovem solteiro, eu saía do trabalho e ia para a igreja. As minhas férias, eu tirava, por exemplo, na época de congresso de jovens, né, lá nos Estados Unidos, você não tira férias um mês inteiro, você tem que tirar uma semana, depois você pode tirar mais uma semana e tal. Então eu guardava 2 semanas, eu guardava Escola Bíblica de Obreiros e Congresso de Juventude para poder, né, me dedicar 100% ali, ficar ali quase que dormindo na igreja, que era o que eu amava. Entendeu? E foi assim. Foi muito precioso, realmente. Meu pai dizia, nossa, esse menino é excelente. Eu lembro que minha mãe perguntou, mas excelente em quê, Roberto? Você conhece quem? Ele me leva em busca. Levar em busca te traz alguma, né, proximidade? Não, Norma, esse menino é crente de verdade, todo mundo fala bem dele. E assim realmente começou a nossa história, porque somos iguais, né? A gente ama servir ao Senhor, ama estar na casa do Senhor, e a gente foi amadurecendo a ideia, completamente oposto, né? E olha como é que Deus prepara as coisas, porque hoje eu sei disso, entendeu? Para aguentar o meu nível de dedicação dentro da igreja, né? De uma pessoa que gosta de estar envolvida dentro da igreja, não pode ser uma pessoa que não gosta. Então, você vê que Deus preparou, porque me deu uma pessoa que é como eu, entendeu? Gosta de estar dentro da igreja, fazendo as coisas, não tem tempo ruim no serviço e tudo, então eu sou grato a Deus, né? Deus tem propósitos, né? Deus tem propósitos. Mas é muito interessante, Rani, porque assim, a gente sempre foi um casal equilibrado em certas áreas e a gente sabia o quão importante era dividir o tempo na igreja e dividir o tempo a sós, né? Desde o início do nosso casamento, a gente sempre tirou um dia, isso aí você sempre foi muito específico. Não, a gente pode dormir e morar na igreja, mas a gente tem que ter um dia um para o outro, né? E assim a gente conseguiu sempre uma saída gerar na um semana. relacionamento saudável. Porque hoje, como pastores, a gente percebe o quão importante isso foi, né? Porque ela vai lá já quase 24 anos, quase 24. Casados. E a gente também passou por um momento tenso, né, no nosso casamento. Foi quando, por falar nisso, tem que dizer, né? Além de pastor, além de pai, além de marido, além de tudo, também é escritor. E esse mês mês de julho, a gente celebrou o mês do escritor. Pastor Cristo escreveu o primeiro livro dele. Não foi o primeiro, você já tinha escrito outros, mas que foi lançado pela editora Central Gospel, 20 conselhos para quem quer namorar e casar. E aí depois escreveu esse livro que a gente vai contar a história, que é Vencendo o Gigante Chamado Câncer. Em 2016, nós estivemos na inauguração da DEVEC São Paulo, que é a nossa igreja hoje, qual nós pastoreamos. Estivemos aqui na inauguração e o pastor Silas lançou um desafio, lembra, de uma oferta especial que era chamado Desafio de Isaac. E quando ele lançou esse desafio, você estava sentado no púlpito, eu estava embaixo, né? Porque eu vim cantar e participar da inauguração, aquela coisa toda. E eu lembro quando ele falou esse nome, o Espírito Santo colocou no meu coração e eu falei, já escrevi, costume nosso, né, de dar oferta em conjunto. E eu escrevi naquele envelope, por um milagre que eu sei que eu preciso, mas não tenho noção do que seja. Essa será a oferta do nosso Isaac. E a gente entrou em acordo, né, do valor que a gente iria semear, e eu lembro que foi um valor muito importante para nós. Só que nós não imaginaríamos que 6 meses depois passaríamos pelo diagnóstico de um câncer, né, que foi algo muito difícil, mas que nós lutamos, você lutou e venceu. E a pergunta que eu tenho, porque a gente também está fazendo, né, esse podtalk na semana do Dia dos Pais, como foi para você esse diagnóstico, receber essa notícia, né? Você tem um câncer, né, tem um percentual bem baixo de vida, está condenado literalmente à morte, a gente tem que fazer isso muito rápido. Então são 2 perguntas, como foi receber esse diagnóstico e como foi contar para as nossas filhas o processo que você iria passar? Curiosamente, hoje, o dia da gravação, né, o dia dessa gravação aqui que está acontecendo, está completando exatamente 5 anos. Verdade. Né, do diagnóstico. Hoje. 5 anos atrás, que foi em 2017. Então, tem algumas coisas envolvidas nisso, né? Quando nós descobrimos, né? Porque você estava comigo, quando Sim. nós descobrimos, no exame que eu fiz, nós descobrimos que eu estava com câncer, tem alguns agravantes. Eu perdi
2 irmãs com câncer, né? Nós éramos 4, 2 irmãs e 2 irmãos. Agora nós somos 2 irmãos, eu e meu irmão só, porque eu perdi 2 irmãs, uma com 19 anos e outra com 45, com câncer. Então, quando eu descobri, além do peso, né, da notícia que já é quem ouve que tem um câncer, né, você ouvir, tá? Né, do outro lado da mesa de um médico, o médico fala, olha, você está com câncer, é quase que uma sentença de morte. Né? E tem esse agravante, né, o fato de eu ter perdido já 2 irmãs minhas com câncer. Então, assim, e devido também à gravidade. Então, você veja, a notícia do câncer, né, o fato de eu ter perdido 2 irmãs para o câncer e a gravidade do câncer que eu tinha. Então, tudo isso estava pesando muito contra. E, em cima disso, o médico ainda falou, olha, você tem que, né, esperar uma boa notícia dentro de uma má notícia. Eu falei, o que é uma boa notícia dentro de uma má notícia? Não, o câncer você já tem, essa é a má notícia. Você precisa da boa. Qual que seria a boa? Esse câncer não tem um prolongamento. Ou seja, ele não ter chegado em outros órgãos, né, do seu corpo e você, né, ter outros órgãos comprometidos. Então, assim, foi muito duro, né? Nós ficamos sabendo, eu conversei com o pastor, nosso pastor, com o pastor Silas, né? E ele me orientou a falar com a igreja, eu sentei com as nossas filhas, isso exatamente 5 anos atrás, e aí a gente conversou e tudo. Então, assim, e aí começou esse processo, né, que nós passamos juntos, né, a igreja passou junto, o pastor passou junto com a gente, os amigos, né, todo mundo passou. E aí rendeu esse livro, né, que nós escrevemos, Vencendo o Gigante Chamado Câncer. E assim, tem coisas na vida que a gente passa e depois a gente olha para trás e vê assim, como é que eu consegui passar por isso? Né? Como é? Quando eu penso nos detalhes de tudo, né, das coisas que a gente teve que passar, e não é assim uma luta de uma semana, uma guerra de uma semana, não. 2 anos, entendeu? De muito tratamento, muita... Então, aí a gente entende como que a graça de Deus funciona para nos ajudar a vencer determinados momentos da nossa vida. Né? Todo mundo que está assistindo aqui já teve uma experiência semelhante a essa, de você olhar para uma situação que uma família ou alguém está passando, seja enfermidade, questão financeira e tudo, sabe? Você olhar e falar assim, caramba, como é que essa pessoa aguenta passar por isso? Eu não aguentaria. Sabe por que a gente fala isso? Porque nós não estamos recebendo a mesma graça que aquela pessoa está recebendo. Então, nós recebemos como família uma graça para passar aquilo que eu sei que agora que passou, a gente olha e fala, meu Deus, como que eu aguentei? Mas é porque a graça estava presente. Então, quando a luta chega, a gente entende que Deus, junto com a luta, é aquilo que Paulo falou, Deus, né, também nos dá o escape, Deus dá a força, Deus dá a graça para a gente conseguir passar. Mas foi muito duro, a experiência mais dura, né, que nós já vivemos. Eu já vivi pessoalmente e também nós já vivemos como família. Mas graças a Deus, né, a gente construímos um testemunho, né, apesar de ser tão difícil, né, de um diagnóstico tão duro, um tratamento tão duro. Eu de 70 quilos, passei a pesar 49 quilos. Foram 5 cirurgias, eu tive que colocar catéter, usei bolsa de colostomia 1 ano. Passei por cirurgia, foram várias internações. Exames médicos nem se conta. Meu Deus, tanta coisa. Mas, graças a Deus, estamos de pé. Verdade. E eu falei para você sobre a experiência com as meninas, porque como pastores em gabinete, a gente ouve muita coisa. E eu já vi, né, casais passando por situações traumáticas como a nossa, que acham, eu não estou aqui para condenar de forma alguma, mas que acham que não devem compartilhar isso com os filhos. Por que você decidiu contar para as meninas? Porque naquela época, Ashley tinha 12, Larissa tinha 16, hoje elas já estão com 21 e 17, né? Por que foi importante você compartilhar com elas também essa dor? E por que você acha importante esse compartilhar? Né? Olha só, uma das coisas que eu tenho aprendido, e isso eu recebi muita influência do nosso pastor, do pastor Silas, é que você precisamos ter uma vida aberta. Não estou dizendo que você tem que abrir tudo acerca da sua vida, mas você não precisa ficar escondendo coisas, com receio de que os outros vão pensar, entendeu? Acho que a vida está aí para ser vivida. Como é que eu vou esconder, né, um câncer como esse, tanto tratamento que eu ia estar submetido, tanta mudança no meu corpo, tanta mudança no estilo de vida, não ia ter como. Então, eu fiz,
né, eu fiz o caminho certo, procurei fazer o caminho certo. Primeiro você, as meninas, o pastor, e em seguida a igreja. E aí, óbvio, quando eu falei para a igreja, eu terminou o culto, né, o pastor me instruiu, porque quando eu liguei para o pastor, eu liguei para ele para dizer para ele que ele poderia colocar um outro pastor no lugar, porque o médico já tinha me advertido, falou, Christian, para a atividade que você exerce, cara, isso aí você vai ser muito difícil. E eu já, né, naquela adrenalina da notícia e tudo, eu já liguei para o pastor, contei para ele e falei para ele, falei, ó, o médico falou que o meu tratamento vai ser muito duro, radioterapia, quimioterapia, são 28 sessões de rádio e 28 de quimio simultaneamente, ele falou que isso vai ser um baque no corpo. Tem gente que morre no tratamento, né? Tem gente que morre no tratamento, tão desgastante que é. Sim. Então, eu depois descobri, no final, no início de agosto, descobrimos, no final eu já estava fazendo a primeira cirurgia para poder colocar a bolsa de colostomia, e isso o médico já tinha desenhado na minha frente. Então, eu sabia mais ou menos, né, o que ia acontecer. Então, quando eu liguei para o pastor, eu falei para ele, pastor, pode colocar um pastor lá, né? Nossa igreja tem muitos bons pastores. Eu falei, pastor, coloca um pastor lá no meu lugar, porque eu não vou dar conta de pastorear a igreja é grande. Aí eu me lembro que ele falou comigo, você não, negativo. Você... Interessante que nós descobrimos em agosto, e em junho tínhamos inaugurado a igreja nova do Recreio, que é onde a gente estava. Aí, um mês depois da inauguração, nós descobrimos, né? Aí eu falei com o pastor, ele falou, não, negativo, você vai ficar na igreja. Você vai domingo, você vai avisar para a igreja, né? Vai pedir para a igreja estar orando por você e você vai passar. Você não pode estar na igreja, tem um segundo pastor na igreja e nós estamos aí. Tanto é que o pastor foi muitas vezes pregar em Santa Ceia, outros pastores da igreja foram nas minhas ausências, né? Não só por isso, causa né? de tratamento. As visitas que ele te fez nas internações, isso aí é... o pastor Silas e a pastora Elisete, os nossos pastores, muitas vezes. sempre Então, assim, estiveram presentes conosco. Aí eu me lembro dessa palavra, me lembro ligando para ele. Foi uma sexta-feira à noite que eu liguei e eu, assim, minha cabeça a mil. Não vou pregar domingo, óbvio. Eu descobri que eu estou com câncer. Aí, quando eu falei, pastor, ele me deu essa palavra, aí me veio uma palavra no coração. E eu falei, vou pregar essa palavra e depois que eu pregar a palavra, eu vou dar a notícia. Aí, a palavra que veio no meu coração é a vitória de Davi sobre Golias. E aí eu preguei uma mensagem chamada Eu vou vencer esse gigante. Mas não falei nada. Eu vou vencer esse gigante e preguei. Mensagem simples, todo mundo conhece, como Davi, né, as atitudes de Davi para poder vencer Golias. E aí o tema da minha mensagem foi Eu vou vencer esse gigante. E aí no final da mensagem, antes do término do culto, eu pedi oração para a igreja e comuniquei tudo que estava acontecendo. E a igreja, né, nos abraçou e passou com a gente esse vale, né? E graças a Deus. E assim, o pastor, não tem nem o que falar, né? Tanto que o pastor fez pela gente durante esse tempo, né? As visitas, o pastor, eu acho que foi a pessoa que mais me, depois da minha família direta, o pastor foi a pessoa que mais me visitou no hospital. E como ele era muito conhecido, ele chegava, às vezes, chegava de viagem, passava lá 11h30 da noite, meia-noite. Eu sabia que ele estava chegando, porque eu já ouvia aquela confusão no corredor, entendeu? O caso parava para tirar foto e tal, e ele chegava, visitava, ele estava, durante esse tempo de internações e tudo, muitas vezes ele estava fazendo uma viagem, ele fez uma viagem para a África, ele me ligou da África, ele estava na França, ele me ligou da França, ele estava nos Estados Unidos, me ligou dos Estados Unidos, então ele me ligava direto. E uma coisa que me marcou, que foi nesse ano, né, 2017, no aniversário dele, que é em setembro, isso me assim, marcou profundamente, que no dia do aniversário dele, que tem o culto de agradecimento, eu não ia poder estar, porque eu estava recém-operado. Sim, estava internado. Aí ele me ligou, né, ele me deu uma ligada, e aí, tá, como é que você tá? Conversando. Aí eu falei com ele, falou, pastor, desculpa, não vou conseguir estar no seu aniversário hoje e tal, porque eu estou muito mal, estou muito fraco. Aí ele falou comigo, rapaz, eu pedi para Deus hoje, quando eu acordei, eu falei, Deus, eu queria um presente no meu aniversário. E eu assim, boiando, né? Falou, pô, eu queria um presente no meu aniversário. Eu falei, pastor, e tal. E o que o senhor queria? Ele falou assim, eu pedi para Deus, eu falei, Deus, não precisa me dar mais nada hoje, se eu não ganhar mais nada, se o senhor me der esse presente aqui. Aí eu perguntei, mas o que era? Ele falou assim, eu pedi para Deus te curar. Se Deus me desse a sua cura como um presente. Então isso aí marcou profundamente.
Não, a gente ficaria aqui horas e horas contando todos os testemunhos, né, desses 2 anos de processo que você passou, né, da cura do câncer, que para glória de Deus, né, hoje completam esses 5 anos desse susto, né, que realmente foi traumático. E eu vejo o quão importante é a gente estar com a vida em dia com Deus, né, ter uma vida diária com Deus, ter intimidade com Deus, fazer as nossas orações, lermos a palavra, porque para mim, assim, ouvindo você contar, você começa a reviver algumas coisas. Para mim foi muito importante como esposa, né? Porque além de eu estar com meu marido doente, eu tinha que estar equilibrada para cuidar também das nossas filhas, né? E de todos os outros afazeres que naquele momento você realmente não estava dando conta, né? Como que é importante realmente essa parceria de um casal cristão, né? Não ter a Bíblia só aberta ali no Salmo 91, que é a canção que eu canto, Fidelidade. Ali eu compreendi o que é até diante da morte ser fiel a Deus. A fidelidade de Deus não está condicionada naquilo que nós fazemos ou somos, mas realmente em quem Ele é. E a gente viu essa fidelidade em todos os sentidos. O apoio da nossa família, o apoio dos nossos pastores, o apoio da igreja que nós pastoreávamos ali no Rio de Janeiro. O quão importante foram essas pessoas, né? Que a gente não tem nem como dimensionar a nossa gratidão, né? Eu sei que muitos deles estão nos assistindo, vão nos assistir. A gente sempre fala que nós somos muito agradecidos. E a gente não fica falando muito não, porque a gente é meio chorão, então mexe muito com a gente. Mas eu lembro, só porque a gente está nesse Dia dos Pais, essa coisa toda, eu lembro quando você estava em uma internação, a Larissa hoje, que está quase formando, né, para a glória de Deus, na faculdade, eu lembro quando a Larissa ia fazer a prova, no sábado, isso era uma sexta-feira. Eu lembro quando ela me ligou e me pediu: mãe, vem me buscar aqui na escola, me leva no hospital, que eu preciso ver meu pai. Aí eu falei: Larissa, mas amanhã papai tá tão debilitado, amanhã você vai fazer a sua prova, você quer mesmo ir pro hospital agora? Ela falou: mãe, eu preciso ver o meu pai. E daí eu fui lá na escola, peguei a Larissa, levei a Larissa pro hospital, e a gente tem até fotos desse dia, que você, os acessos, lembra aquela época que os acessos não conseguia mais, enfim, tava às vezes todas secas. E eu lembro quando a Larissa falou: pai, eu preciso que você coloque a mão sobre a minha cabeça e ore, porque amanhã eu vou fazer a prova e eu quero ver os meus sonhos realizados. Foi quando você intercedeu por ela. E eu acho isso tão bonito nas nossas filhas, o reconhecimento delas, não só como você, né, como pai, mas também como pastor, né, a honra que elas dão. A gente não tem uma família perfeita, mas como pais a gente soube realmente ensinar isso para as nossas filhas. E para a glória de Deus, Deus surpreendeu a Larissa na maior dor dela, porque na época era você em tratamento e a minha mãe também. Então eu tenho o costume de dizer, eu estava num andar oncológico e no outro andar da UTI com a minha mãe. Ambos, né, muito mal, diante dos médicos, um percentual muito baixo de sobrevivência. E para a glória de Deus, Deus fez esses milagres e também deu presente para a Larissa, né? De passar na faculdade e hoje poder estar estudando. Então, assim, a pergunta é óbvio que eu sei que é a resposta, mas esse processo que você passou te fez mais resiliente, né? Mais forte. As pessoas... O que mudou, assim, na sua vida? Então, as pessoas me perguntam, porque a grande questão do passar pela luta é o que a gente consegue extrair de aprendizado da luta. Porque luta você vai ter que passar de qualquer jeito. A grande questão é quais são os aprendizados. Eu tenho 3 que são os principais, né? Dentre tantos que eu aprendi, que eu procurei aprender, mas tem 3 aqui que eu aprendi mais profundamente. Primeiro, eu aprendi a valorizar as coisas simples da vida. Eu nunca fui uma pessoa complicada. Sempre fui de hábitos simples por causa da minha origem até, tá? Mas eu aprendi a dar um valor diferente, até mesmo para as coisas que eu já valorizava. E aprendi a dar valor para aquelas que eu, né, havia deixado de lado o seu valor. Então, as coisas simples da vida. Aquilo que passa desapercebido. Por exemplo, eu fiquei, durante esse tratamento todinho, quase 2 anos, a quimioterapia, ela mata o seu paladar. Então, eu fiquei quase 2 anos sem sentir gosto de comida. Você lembra disso? A gente comia e eu não sentia gosto de comida. Né? Assim, dificilmente uma pessoa agradece a Deus, porque tá assim, agradece pela comida, mas dificilmente agradece por sentir o gosto da comida. Então, isso é uma coisa simples. Então, hoje, quando eu como, obrigado, Senhor, eu sinto o gosto dessa comida. Tenho um prazer nisso. Né? Eu queria sair, eu queria ir no shopping, eu queria passear, eu queria andar de mãos dadas, eu queria sair para comer alguma coisa, não podia. Fiquei limitado em muitos aspectos.
Eu sempre gostei de fazer uma corrida de rua, né? Fazer um treininho de corrida. Durante todo esse tempo eu não podia. Eu não podia tomar sol, porque a quimioterapia, se você tomar sol, ela mancha a sua pele. Então, não pode tomar sol. Então, uma pessoa que gostava de viver, isso é muito ruim. Então, eu aprendi a valorizar. Eu fiquei, durante um ano que eu usei bolsa de colostomia, eu não podia usar o banheiro para fazer as minhas necessidades como uma pessoa normal. Eu fazia por uma bolsa. Constrangimento. Foi um grande né? processo também. Para tomar banho, eu tinha que passar um plástico em volta. Então, você imagina isso todo dia. Então, fazer as coisas simples da vida, né, que a gente precisa aprender a valorizar. E tem muita gente que não valoriza. Não. Né? O fato de você andar, você acordar. Quantas vezes eu acordava e esquecia. Né? Acordava, tentava levantar e tonto por causa do monte de remédio, né? Saía cambaleando, catando em cortina e tudo. Então, a gente precisa valorizar as coisas simples da vida. Segunda coisa, eu aprendi também a prestar mais atenção e valorizar, né, a dor do outro. Né? Ter empatia. Ter empatia. As pessoas sentem dor, né? Eu convivi em setor oncológico, muitas vezes nos meus tratamentos, convivendo com pessoas, entendeu? Que estão fazendo tratamento, a gente, naquele mesmo horário, principalmente radioterapia, a gente vê as mesmas pessoas todos os dias. Aí quando um faltava, a gente já sabia, alguma coisa aconteceu. Foi. Entendeu? Então, a gente aprende, né? Naquele ambiente ali, você não vê ninguém falando assim, quanto é que você tem aplicado na Bolsa de Valores? Quanto você tem na sua conta? Você não vê ninguém falando assim, ano que vem eu vou trocar meu carro. Não existe isso. Entendeu? A dor do outro. Então hoje, muitas pessoas que estão passando pelo câncer, né, que conhecem a minha história, vêm falar comigo, eu consigo sentir melhor, tendo passado o que eu passei, a dor do outro. E em terceiro lugar, eu tive assim, algumas ambições minhas elas acabaram, né? Algumas ambições de coisas que eu pensei assim, olha, é melhor viver a vida intensamente, o momento que a gente tem agora, né? Porque ninguém é dono do amanhã. Então, algumas ambições eu perdi mesmo. Eu tenho desejo, minhas ambições assim, eu quero ajudar a nossa igreja a abrir igrejas, eu quero fazer a obra de Deus, eu quero escrever, eu quero conversar, eu quero ajudar, eu quero instruir jovens e tudo. Mas, sabe, ambições materiais, principalmente, assim, teve uma queda violentíssima. Nada contra com quem, né, ambiciona muito isso aí, problema da pessoa. Entendeu? Não quero também me meter nisso. Cada um é cada um, mas a experiência que eu tive me levou a isso. Entendeu? Bom mesmo da vida é estar vivo. Verdade. O melhor da vida é estar vivo. E o pastor Jeremias falou uma frase muitos anos atrás que eu nunca mais me esqueci. Ele falou, a vida é ao vivo. Né? A vida é aquilo que a gente está vivendo agora. Nós estamos gravando aqui. Isso aqui vai passar por uma edição. Se a gente errar aqui, quiser cortar, corta. A vida não. A vida, ela passa. Né? Então, melhor de viver é você viver intensamente o momento que você está vivendo agora. Então, são coisas que eu aprendi. E diante de tudo isso que você enfrentou, como manter o equilíbrio mental, emocional, físico e espiritual? O que mudou na sua rotina diária? Difícil manter, porque isso é uma das coisas que é debatida. Eu falo sobre isso no livro. Até uma pesquisa que eu extraí de um outro livro que eu li chamado Anticâncer. E esse médico ele fala sobre essa questão emocional. A pessoa que está com câncer sofre muito porque ela fica muito fragilizada emocionalmente, né? E assim, com consequências terríveis, da pessoa não conseguir nem se recuperar. Isso afeta até o tratamento. O sucesso do tratamento depende muito da pessoa estar bem emocionalmente. Das decisões que você toma, né? Todos os dias. E isso não acontece todo dia. Você não consegue acordar todo dia com câncer. Não, eu vou vencer, é agora e tal. Não, tem dia que você está fragilizado, você lembra disso. Tinha dia que eu falo, hoje eu não quero receber visita, eu estou muito mal. Então a gente fica muito fragilizado. Mas você pode se sentir fragilizado o dia que você não estiver bem, não receba visitas, o dia que você quiser ficar sozinho, fica sozinho. Só que esses dias eles não podem ser maiores do que os dias em que você está disposto a lutar. Isso. Tá? Você pode ter alguns dias assim, mas você não pode ter a maior parte dos dias assim.
Então isso foi uma coisa que eu trabalhei bastante, né? Eu procurei me ocupar o máximo que eu podia, podendo estar na igreja eu estava, fazendo as coisas que eu amava, perto da minha família e tudo, para, né, manter a cabeça boa, que é importante. Algumas coisas são muito importantes para quem está tratando câncer. Sempre que alguém vem conversar comigo, eu falo. Primeiro, você precisa ter o apoio da sua família. Segundo, você precisa pegar firme com Deus. E terceiro, cabeça boa. Essas 3 coisas aqui. Se você tiver esse tripé de suporte, você consegue passar bem. Porque você tem o apoio da sua família, você tem Deus que você, né, se apega com fé, e você tem uma cabeça boa. Não, eu vou vencer, eu vou passar. Isso foi uma das coisas que eu mais falei durante todo o meu tratamento, também eu falo no livro, entendeu? A frase que eu mais falava, porque às vezes eu me olhava no espelho, assim, pele e osso, vai passar. Isso vai passar. Isso vai passar. Eu não vou ficar assim para sempre, isso aqui vai passar. Né? Então, assim, isso é muito importante, essa questão emocional, né? E também tem o acompanhamento. Acompanho pessoas assim, né? Passam por câncer e ficam tão fragilizados que não conseguem levantar da cama. E às vezes a pessoa morre, não é por causa do câncer, Não. né? É por causa do abatimento emocional. Emocional. E por falar em emoção, a gente fala também da influência da pastora Elisete. Eu lembro quando ela falou para mim, Daniele, Christian tem que manter-se ocupado, Christian não pode parar. E eu falava, meu Deus do céu, como que manter o Christian ocupado diante de tudo que ele está vencendo? E ela falou assim, fala para ele escrever a história dele. Né? E foi quando eu comecei a dizer, Rani, escreve, vamos escrever um livro. E você também tinha colocado no seu coração. Mas eu lembro quando você virou para mim e falou assim, eu vou escrever um livro, tá, mas e aí? Se acontecer alguma coisa e não tiver no dia do lançamento? E eu falei, pelo menos conta a sua história, para que as suas filhas vejam que você lutou, né? E como Deus é o dono da vida, ele faz aquilo que ele quer, mas vai estar relatado aqui todos os dias das suas lutas. E para a glória de Deus, você lutou e venceu. O livro saiu, você estava lá no lançamento e depois você também lançou esse livro aqui, ó, Pronto para Viver, Aprendendo a Arte da Superação, que é o que você está dizendo, né? A gente tem que ter uma mente saudável também, mesmo diante da adversidade, mesmo diante da dor, ter uma mente equilibrada. Não colocar a Bíblia, que eu falei com a Thalita, né? Devocional não é para estar na prateleira, é para estar em prática. Então a Bíblia não é para ficar empoeirada, a Bíblia é para a gente praticar todos os dias. E eu sou muito grata a Deus, né, de poder passar com você essa experiência, não de ouvir contar, mas de estar lá como participante e ver que o pastor Christian não é da boca para fora, né? Você vive aquilo que você fala. Então é muito gostoso hoje. Hoje é gostoso de olhar para trás e falar, uau, lutamos e vencemos, deu certo. E poder não ter vergonha, né, e compartilhar a nossa história. Eu lembro de uma canção que a Estela compôs para mim, que ela diz, eu exponho a ferida e declaro que essa dor não vai, né, sufocar a minha dor. Então, compartilhar as nossas dores e os testemunhos gera vida para outras pessoas também. E eu creio que é isso que a gente está fazendo hoje, motivando vocês que estão nos assistindo a acreditar que Deus ainda é um Deus que faz milagres, né? E Ele continua fazendo milagres. E como pastores, o que a gente quer declarar é a cura na sua vida, né? Exatamente. Você que está nos assistindo. E eu não poderia, né, terminar sem perguntar, né, um conselho que você daria para casais que estão passando por adversidade, pode não estar passando por um diagnóstico de câncer, né, mas estão passando por momentos difíceis. O conselho que você daria para ter esse relacionamento tão duradouro, tão longínquo, né, com a bênção de Deus? Então, permaneçam juntos. Né? Você não pode deixar que a luta que vocês estão passando, né, termine com algo que está sendo construído por Deus. Assim, o segredo de tudo que nós vivemos, né, aqui em família, eu e minha esposa, é o fato de que a gente sempre caminhou juntos. Né? Sempre, 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 sempre. Né? Quando chegou o dia de nós enfrentarmos essa luta, nós estávamos juntos e permanecemos juntos. Né? Minha esposa ficou comigo, né, nesse momento que para mim foi a maior luta que eu já passei pessoal da minha vida, ela permaneceu ao meu lado. E eu aprendi a valorizar, a caminhar junto. Então, se você, né, como casal, aí vocês como casal estão enfrentando, seja de ordem emocional, física, financeira, né, está vivendo um momento difícil, se apegar, né, permanecer junto, não deixar que a luta separe vocês, que é o que tem acontecido muito, né? Tem acontecido muito. Começam a enfrentar uma crise, né, e permitem que a crise, né, produza um divórcio, uma separação. E anule aquilo que Deus vem construindo, né, ao longo do tempo. Então, assim, a minha palavra é essa, tem que casal, tem que ficar junto, independente do que passar,
permanecer juntos, para poder vencer também juntos. Eita, Glória, a gente já está chegando ao fim do nosso Pod Talk. A gente poderia ficar conversando aqui, mas terão outras vezes também. Tem um quadro que é muito legal que eu quero fazer com você. É aquele bate-bola, aquela resposta rápida. E você é muito prático, né? Eu fico horas, pergunta um negócio pra mim, eu fico pensando. Ele é pá e puf. Então vai ser muito legal. Tá pronto? Bora. Vambora? Então vamos lá, hein? Bate-bola com o pastor Christian Oliveira. O que você prefere, dia ou noite? Dia. Será por quê? Livro ou filme? Livro. Um esporte que você gosta? Futebol. Qualidade de vida é? Tudo. Por que correr? Porque correr é vida. Eita, nós! Sua maior paixão? Deus e minha família. Seu maior sonho? Abrir muitas igrejas e ser uma influência para a nova geração. Felicidade é? Ter a família por perto. Meu Deus! Deus é? A razão por que eu tô aqui hoje. E a sua família? Minha família é minha âncora. Ele é muito rápido! Tem alguma coisa que você está ardendo dentro do teu coração que você gostaria de compartilhar com esse povo que está te ouvindo agora? Além de todos os outros conselhos que você já deu, aquilo que arde, você fala, é isso, é essa mensagem. Olha só, para encerrar aqui, até na verdade não é saindo, mas é o que queima, é o chamado da gente, né? É procurar exercer influência positiva, um legado, deixar um legado para essa geração. Aquilo que fez a diferença na minha vida, né? Buscar a Deus, congregar numa igreja local, servir, ser leal ao seu pastor, né? Colocar os seus dons dados por Deus, né? À disposição do reino de Deus, amar a sua família, né? Você é solteiro, ore a Deus, case-se, permaneça casado. Como é que são as coisas que nortearam a minha vida, né? Desde o início. Aí, assim eu venho conduzindo e Deus tem me abençoado tanto, então eu não conheço um outro caminho. Então, se alguém está assistindo e quer... Essa que é a pergunta das pessoas, né? Poxa vida, elas olham para que o outro está vivendo e pensam assim, qual é o segredo disso tudo, né? Exatamente. Então, o segredo é esse, é amar a Deus, amar a família, né? Ser leal, ter uma igreja local, lançar raízes profundas nessa igreja, ser leal ao seu pastor, se colocar debaixo da autoridade, né? Não congregar, não ter o YouTube como seu pastor, né? Não congregar online, né? Ter uma igreja local, se enraizar, e ali Deus vai cumprir tudo que Ele... Essas coisas que eu estou falando aqui, né, são os trilhos pelos quais Deus nos coloca, né, coloca a mim e a você, para que a gente possa chegar ao destino que Ele tem, né, o propósito final que Ele tem para cada um de nós. Glória a Deus. Bom, chegamos no final. Obrigado, querida. Agradecer. Prazer estar aqui, tá? No seu pod. Olha que bacana, você é fera demais, olha, ó. Pod Talk da Daniela Cristina. Não, você é minha inspiração, né? Começou bacana. Tudo lá na igreja. Aí eu fui, podcast. Coloquei minha canequinha na frente. Falei, vou fazer uma propaganda aqui. Claro, você pode tudo. Certo? E já falei também que eu vou pegar esse episódio, ela vai lançar primeiro e depois nós vamos lançar lá no Na Igreja Podcast. Tem que aproveitar, né? Vou fazer o quê, Obrigado. gente? Ele é meu marido, meu pastor, e eu tenho que fazer honra, né? Obedecer. Eu te agradeço Obrigado, por estar Linda. aqui comigo. Que bom que tá lançando no seu aniversário, né? Feliz aniversário. My birthday, thank you. Não só te agradecer por estar aqui, mas te agradecer também por sempre lutar e vencer, né? Nunca desistir e ser para mim uma inspiração, de verdade. Né? Não só porque você é meu esposo, mas eu sempre te admirei a sua história. E, né, rasgação de seda é uma verdade, e é gostoso eu poder compartilhar a minha vida com você e ter essa permissão, né, de viver também com você no nosso dia a dia. E é legal, né? Curiosidade que as pessoas perguntam sempre. Caramba, como é que é esse negócio de você estar casado com um pastor? Eu brinco, eu vou com meu pastor todo dia para casa. Essa é a parte mais legal de tudo. Mas mais precioso do que isso é a honra, né? O princípio de honra. Então eu sei dividir quando eu tô com o Christian, quando eu tô com o meu pastor, quando eu estou com o ministro, e isso tem sido uma bênção. Então, thank you. Gente, muito obrigado por vocês ficarem aqui conosco em mais um episódio Pod Talk Daniela e Cristina. Não esqueçam, corra lá no Instagram, siga a gente no @podtalkdc
E também no meu canal do YouTube, Daniele Cristina Oficial, já sabe, tem que ativar o sininho para você ficar por dentro de tudo. E se você ainda não assistiu os outros episódios, ainda dá tempo, baixe lá, assista, dê um like, compartilhe com o mundo e bora, porque tem muitas coisas novas. Não se esqueçam, servimos a um Deus que ele nunca perdeu batalha. E é essa canção que eu quero deixar aí, ó, aquecendo o teu coração, porque tem sido bênção para nós também. Te vejo no próximo episódio. Um beijo no coração, Deus abençoe.